Glória a Deus. Pai do Senhor, Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia comigo, na primeira epístola, ou carta do apóstolo Pedro, por favor, está lá no finalzinho da Bíblia, você que a trouxe, no capítulo de número 1, no verso de número 9, 1 Pedro, capítulo de número 1 e verso de número 9. Obrigado. Por favor, abra a tua Bíblia. Se você tiver com dificuldade, você vai lá no livro de Apocalipse, que é o último. E aí você vem vindo de trás para frente. Você vai achar Judas, João, Pedro. É fácil. É achar a primeira epístola, que é a primeira carta. 1 Pedro, capítulo 1, verso 9. Pode procurar aí sem pressa, que eu também estou sem pressa. Quero ler um texto legal que o Espírito Santo trouxe ao meu coração hoje. Glória a Deus e aleluia. Jesus é bom. 1 Pedro, capítulo 1, verso de número 9. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. Todo mundo encontrou? Posso ler o texto? Amém? A minha Bíblia diz assim: alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Amém? Feche os seus olhinhos agora, por favor. Incline a sua cabeça. Eu quero orar com você. Papai do céu, em nome de Jesus, meu Deus, eu peço que o Senhor nos abençoe nessa noite com a tua presença. Querido Espírito Santo, eu peço que o Senhor esteja sobre cada um de nós, abrindo o nosso entendimento, dando para nós discernimento e compreensão da tua palavra, dos mistérios que agora nos são revelados pela pregação da tua palavra, para que todos, Senhor, de uma maneira simples, eficiente e eficaz, aprendamos e assim nos convertamos e tenhamos a nossa fé aumentada a cada dia no Senhor Jesus. Amém e amém. É um
é um texto que você precisa conhecer, a primeira carta de Pedro. Você precisa conhecer, você precisa criar o hábito de ler a Bíblia, e ao lê-la, você não deve deixar de estar editando, eu acho que é a expressão correta, na carta que o apóstolo Pedro escreveu, essa primeira carta. Bem que a gente sabe que não foi ele que escreveu, né? Ditada por ele, escrita por outra pessoa. Mas ele traz algumas coisas nesse texto que são muito importantes para que nós nos mantenhamos firmes em Jesus Cristo. A gente começa do verso 9 porque o Espírito Santo me mandou falar a partir do verso 9, por isso a gente está aqui. E aqui está escrito: alcançando o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Qual é a função da igreja? Pregar o evangelho para que você seja salvo. A igreja de Jesus Cristo não foi instituída para cuidar dos pobres. A igreja de Jesus Cristo não foi instituída para fazer assistência social. A igreja de Jesus Cristo não foi instituída para fazer festa. A igreja de Jesus Cristo não foi instituída para fazer reunião social. A igreja de Jesus Cristo não foi instituída para fazer religiões fundamentadas. Não, a igreja de Jesus Cristo foi deixada pelo Senhor Jesus Cristo para que o evangelho da salvação fosse pregado, para que cada um de nós aprendesse de maneira plena a palavra de Deus, para que através dela eu e você reconhecêssemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa alma, nos inclinássemos a Ele como nos inclinamos ao nosso Senhor, e assim pudéssemos ser recebedores da graça que foi deixada por Jesus Cristo em função da cruz, né, do Calvário, para que nós pudéssemos ser salvos. Então, se você vai na igreja para prosperar, você está indo no lugar errado. Por isso que não existe na Bíblia culto de prosperidade. Não existe na Bíblia campanha de prosperidade. Não existe isso na Bíblia. A igreja foi criada por Cristo para pregar o evangelho da salvação. Seja você pobre, rico, negro, branco, azul, amarelo, gordo, magro, baixo, alto, chato, gente boa, querido, entojado, não interessa. O evangelho foi trazido por Jesus Cristo para que fosse pregado a todos. E aquele que ouvir o evangelho de Cristo, crer nele, se converter e for batizado, será salvo. Quem não crê já está condenado. Isso é igreja. A igreja de Jesus Cristo não foi firmada na terra para que você venha para a igreja por causa das amizades, por exemplo. Você não pode vir na igreja porque você é amigo do pastor. Você não pode vir na igreja porque você gosta da irmã Heloísa. Você não pode vir na igreja porque você gosta do irmão João, do irmão Francisco. Ah, mas se eu não for irmão Francisco vai ficar chateado comigo. Muitas denominações religiosas baseiam os seus cultos denominacionais, ou seja, os cultos de domingo na sua igreja, em função dos relacionamentos interpessoais, principalmente as igrejas celulares. Elas se baseiam nos relacionamentos pessoal. Então a pessoa chamou o amigo chamou outro amigo, e o amigo chamou outro amigo, e pela amizade fica todo mundo na igreja. Mas eu tenho uma notícia ruim para te dar: se você vem na igreja por causa da amizade com qualquer pessoa, você vai para o inferno. Você tem que vir na igreja porque você ama Deus. Você tem que vir na igreja porque te foi pregado o evangelho, e o Espírito Santo de Deus, Atos 2:36 em diante, a Bíblia diz que Deus, através do seu Espírito, nos convence a vir à congregação e nos tornarmos crentes. Não é a amizade de ninguém, irmão. Não é o convite de ninguém, não é o bolo, não é a festa, não é o congresso, não é aquela coisa cheia de pompos, cantor famoso. Não. Não é isso que a Bíblia diz, não. Esse evangelho que os caras estão pregando aí fora, ele é diferente deste que está escrito. Então, o término da nossa fé é a salvação da nossa. Então você vem na igreja para você ser salvo. Essa é a função da igreja. Você não vem na igreja para você prosperar. Você não vem na igreja para fazer um culto de empresários para você prosperar.
Você não vem na igreja para fazer um culto das irmãs do círculo de oração e adoração ao... Não. Você vem na igreja para ouvir a palavra de Deus. Você vem na igreja para adorar a Deus. Você vem na igreja para ter um momento de reflexão com a palavra de Deus. O apóstolo Paulo disse que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não existe outra maneira de você adquirir fé em Cristo senão pela pregação do Evangelho. Não tem outra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O louvor não traz fé para você. Você pode ficar escutando louvor a tua vida inteira, você não vai para o céu, ele não salva. A Bíblia diz que ele até liberta, mas ele não salva. Nós somos limpos, nós somos transformados, nós somos mudados e moldados pela pregação da palavra de Deus. É João 15:3, isso está escrito ali. Então nós precisamos ouvir a pregação do Evangelho. E o apóstolo Pedro disse que nós fomos ungidos por Deus para pregar o Evangelho para vocês. Então o pastor não foi ungido por Deus para carregar você no colo. O pastor não foi ungido por Deus para ficar tomando café na tua casa. O pastor não foi ungido por Deus para ficar batendo nas tuas costas dizendo que isso é uma benção. Não, está errado. O pastor foi ungido por Deus para vir à igreja e pregar o Evangelho de Jesus Cristo para você, falar a verdade, te ensinar a verdade, te mostrar o caminho. E você vai ou não, se você quiser. Você não quer, você não é obrigado. Não é obrigado. Ah, pastor, mas eu não acredito nesse negócio assim, eu não estou afim. Beleza? Beleza. Exato, é mesmo. Só que quando Jesus voltar, você vai para o inferno. Porque não tem outro lugar. Não tem coluna do meio, ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno, porque esse mundo aqui, ele vai acabar, irmão. Esse mundo aqui, ele vai acabar, ele não vai ficar. Você não vai morrer, vai para o céu, o outro vai puxar, não, vai acabar. O apóstolo Pedro, se você ler a carta dele, você vai ver que ele escreveu, que os fundamentos dessa terra, eles vão se abrasar e se derreter. E então o Senhor fará uma nova terra, um novo céu. A nova terra que Jesus vai fazer não vai ter sol, por exemplo. Não vai ter mar. Escreve isso na Bíblia. Não vai ter deserto. A Bíblia diz que não vai ter. Que quem vai iluminar o novo mundo criado por Deus é a glória de Jesus Cristo de Nazaré. A glória de Deus é que não vai ser o luzeiro, né? Acabou. Vai ter estrela, acabou. Você pode até gostar, né? Falar, nossa, é tão lindo você olhar para o céu, aproveita enquanto ele está aí, porque logo não vai ter mais. Logo vai acabar. As coisas efêmeras, pastor, o que é uma coisa efêmera? São coisas naturais que são passageiras. Elas vão passar. O que vai permanecer são as coisas eternas, que são as coisas espirituais, que são aquelas que você não pode pegar. Você não pode abraçar, você não pode pôr no bolso, você não pode guardar numa mochila. Essas coisas não tem como você carregar por fora, você tem que carregar por dentro. Você tem que levar dentro do teu coração. A mochila que Jesus deu para levar as coisas do céu é o seu coração, ele tem que estar aqui dentro. Porque a Bíblia diz que do coração procede todas as coisas na vida do homem. Se o teu coração é mau, tua vida é. Se os teus olhos é mau, tua vida é uma. Agora, se os teus olhos são bons, o teu coração é bom, o teu corpo é bom. E você é uma pessoa boa. Então, esse conceito bíblico, ele é válido em todas as áreas da nossa vida. Às vezes, você vê uma pessoa fazendo alguma coisa e pensa algo malicioso sobre aquilo, mas talvez a malícia esteja no seu coração, nos seus olhos, e não naquela pessoa que está fazendo aquilo. E nós, todos nós, somos muito rápidos em julgar. Julgamos rapidamente as coisas, as pessoas, segundo aquilo que os nossos olhos. Mas a Bíblia diz que o crente não anda mas ele anda pela fé. Veja como é diferente. Você não julga as coisas pela tua vista. Você julga as coisas segundo a tua fé. Você não olha para o céu e diz assim, mas está um calor, né? Eu acho que não vai chover. Não, vai chover sim. Não é porque está calor, tem sol, ou a lua está bonita, que não vai chover amanhã. Se
Se vai chover, vai chover. Independente do que eu e você achamos, queremos ou pensamos. Então, o fim da nossa fé é a nossa salvação. 10. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas, que profetizaram da graça que vos foi dada. Quem são os profetas? São os profetas do Velho Testamento que falaram sobre o mundo novo. Isaías, Joel, Zacarias, Jeremias. Vários profetas no Antigo Testamento falaram e profetizaram sobre a vinda de Cristo, sobre a graça vindoura, vários deles, mesmo ainda não tendo uma visão completa. Eles tinham uma visão parcial das coisas que viriam a acontecer, que viriam sobre a terra. Por quê, pastor? Porque era uma promessa de Deus. Era uma promessa de Deus que estas coisas viriam sobre os seus filhos. Mas não era uma coisa visível. Quando Deus mostra alguma coisa para a gente, mesmo hoje, Ele não conta tudo. A gente vê parte. E a gente só fala o que vê. Por isso as pessoas falam, mas e aquilo? Mas e aquilo? Eu não sei. Eu só sei isso. Eu só sei o que eu vi. O verso de número 11 diz assim, ó, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Veja, aqui uma manifestação no próprio versículo de duas pessoas da Santíssima Trindade. Eu falei no domingo passado sobre a igreja unicista e várias pessoas me procuraram durante essa semana que foram batizadas nessa igreja unicista em nome de Jesus. Uma pessoa me disse, pastor, o meu filho é pastor nessa igreja unicista, e ele veio e brigou comigo, dizendo que não existe o Espírito Santo, não existe Deus Pai, que isso é mentira, que só existe Jesus. Agora veja esse versículo, o versículo fala, indagando que tempo ou que ocasião de tempo, e veja que ele trata na primeira pessoa do singular, o Espírito de Cristo. Como não existe? Que estava sobre os profetas. Quem é o Espírito Santo? O Espírito de Cristo. Como que ele não tem, irmão? Como não tem? Está escrito aqui que tem. Então veja que no Velho Testamento, os profetas eram visitados por quem, irmão? Lá no Velho Testamento, ele diz assim, o Espírito de Deus que está sobre mim, é só você olhar Elias, você escuta ele falando isso. Ele fala, o Espírito de Deus que está sobre mim. Aqui o apóstolo Pedro vem ensinando a gente que quando se fala Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Espírito Santo, é a mesma pessoa. É a mesma pessoa, é o Espírito Santo de Deus, que já permeava o mundo. Já permeava o mundo, mesmo lá no Velho Testamento. A gente lembra da história de Sansão, quem lembra? Que o Espírito de Deus se apoderava dele e ele se tornava extremamente forte. Então nós vemos a ação do Espírito Santo no Velho Testamento. Nós vemos Elias no capítulo 17, verso 1 em diante, profetizando. 3 anos e meio sem chover. Ele fala 3 anos, mas aqui no Novo Testamento a gente sabe que é 3 anos e meio. O apóstolo Paulo fala isso. Não choveu. Ele diz, o Espírito de Deus, sobre o qual estou na presença, está sobre a minha vida. Ezequiel também fala isso. Então o Espírito Santo, ele é o Espírito Santo de Deus, é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo quando ele morreu. Aprenda isso também, porque Jesus Cristo morreu de verdade.
Não foi um migué. Não é uma figura de linguagem. Morreu mesmo. 19:30 de João fala que ele rendeu-se, tetelestai, terminou, morreu. E no terceiro dia o Espírito de Deus veio e o trouxe à vida. Ele foi ressuscitado por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Quem é que faz milagre hoje na terra? O Espírito Santo de Deus. Quem ressuscita os mortos? O Espírito Santo de Deus. E tem um monte de gente que não acredita nele. Em várias denominações, igrejas adventistas, igreja batista tradicional, eles são chamados de cessacionistas, porque eles dizem que os dons do Espírito, a ação do Espírito acabou nos apóstolos, só até lá, aqui não tem. Eles negam a existência do Espírito Santo. Igreja presbiteriana, luterana e várias outras. E se eu digo para você, fique esperto, cuidado. A Bíblia diz que quem nega o Filho, nega o Pai. E o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Quem está negando o Espírito Santo está negando a Jesus. E quem nega Jesus, nega o Pai. Negou, inferno. Não tem conversa. Quem crer e for batizado será. Quem não crer já está. Se você não crê na ação do Espírito Santo, na vida do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, na presença do Espírito Santo, irmão, e você está com um sério problema. Um sério problema. É óbvio que ainda existe tempo para arrependimento, eu espero sinceramente que as pessoas se arrependam, né? Mas se morrer sem crer, morrer sem crer, está condenado. Ou Jesus é mentiroso. Quem não crê, já está condenado. Então a fé que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, é o princípio fundamental da nossa salvação, da nossa comunhão com Deus. Quem não crê, não vê a glória de Deus. Agora, se você crê, você vai ver. Quinta-feira em Curitiba veio uma jovem senhora, eu acho que ela deve estar entre 70 e 80 anos, não posso avaliar adequadamente, mas eu acho que é mais ou menos isso. Falar para mim que ela era surda do seu ouvido esquerdo, porque ela tinha perdido o seu tímpano, e na oração da segunda-feira passada, Jesus curou, ela voltou a ouvir. Na quinta-feira que vem agora, eu falei, então a senhora vem quinta-feira que vem, vai dar o testemunho para toda a igreja. Não fala aqui para mim, tá bom? Tá bom, pastor, eu vou dar meu testemunho. Quem curou ela? O Espírito Santo de Deus. Como, pastor? Através da sua fé. É assim que funciona. Então, se você quer ser alcançado pelo milagre, se você quer ter uma vida transformada, para quem que você tem que pedir? Para o Espírito Santo de Deus. Entenda o seguinte, em Romanos 8, a Bíblia diz que, depois do 30, verso 32, diz para frente, que o Senhor Jesus Cristo está lá no céu, sentado à direita de Deus, intercedendo por mim e por você. Amém? Você crê nisso? Então, quem é que anda aqui na terra? O Espírito Santo de Deus. Quem é que visita a igreja? O Espírito Santo de Deus. Quem é que batiza os caras com o Espírito Santo? O Espírito Santo de Deus. Quem é que dá os dons para você? O Espírito Santo de Deus. Agora, se você não acredita nele, como é que é? Tem gente que não acredita no Espírito Santo, mas acredita no Papai Noel, no Coelhinho da Páscoa, que o Lula é honesto. Tem gente que acredita, mas não acredita no Espírito Santo. Né? E aí vive uma vida miserável, desgraçada, e se morrer nesta negativa de fé, vai para o inferno. Irmão, entenda isso, Jesus não é galinha para ter pena de ninguém. Existem regras para você entrar no céu. Se Jesus estivesse aqui, ele diria, meu céu, minhas regras. Quer entrar lá, tem que cumprir a regra. Se não cumprir, não vai. Não tem conversa, irmão. Não tem conversa. Às vezes eu sou um pouco duro em determinadas situações e fico até me policiando por isso. Às vezes fico triste porque tenho que tomar algumas decisões que faço algumas coisas meio duras, as pessoas até não gostam, reclamam, mas o que é certo, irmão.
O que é certo continua sendo certo e o que é errado continua sendo errado. E nós temos que primar em fazer o que é certo, não o que é errado. É certo, irmão. Não tem mais. Ah, mas veja bem. Não tem essa conversa. Sim, não. Não tem que discutir. E a gente precisa aprender a ser obediente. Nós estamos falando hoje de salvação. Nós estamos falando hoje de caminhada com Cristo, de fé, de crença, de esperança, sim. Mas nós estamos falando de atitudes que vão levar a nossa vida a ser transformada. Porque não adianta você falar que acredita, não adianta você vir na igreja e você não colocar essas coisas em prática na tua vida. Para as mudanças não se efetivarem em você, elas precisam ser efetivadas. Você precisa ser transformado. Quem transforma você é o Espírito Santo de Deus. Você precisa aprender a orar, ore direito. A Bíblia diz isso, que quem intercede por você é o Espírito Santo. Romanos 8, 22 em diante. E o Espírito Santo de Deus intercede por nós, até mesmo interpretando gemidos inexprimíveis. Nos ensinando a orar quando não sabemos. Quem ensina você a orar? O Espírito Santo. Ah, pastor, mas eu não sei orar direito. Então quando você vai orar, você ajoelha e fala assim: Espírito Santo, me ensina a orar. Espírito Santo, põe as palavras certas na minha boca. O pastor, quando está orando de tarde, está orando, fala: Espírito Santo, mostra para mim a mensagem. Dá para mim o texto bíblico que você quer que eu pregue hoje, que você já preparou antecipadamente para a minha igreja. Minha oração. Senhor, me ajuda, me dá um entendimento, me ajuda a entender a palavra, para que eu possa pregar uma mensagem clara, para que eu possa saber do que eu vou falar. Dá para mim entendimento, discernimento, essa é a minha oração. Para eu poder vir aqui e pregar. Eu não tenho todo o conhecimento, eu não tenho todo o poder, eu tenho alguma coisa que Jesus me deu. Mas eu sou dependente dele, assim como você deve aprender a ser dependente dele. Eu faço tudo aquilo que está ao alcance das minhas mãos, eu faço. Tudo aquilo. Sexta-feira, eu fui conversar com um amigo na rádio, no João Paulo, a gente estava conversando, e chegou lá uma senhorinha de bicicleta, bem idosa, bem idosinha e bem pobrinha, conversando com ele baixinho, pedindo para ele na rádio se ele conseguia alguém para ajudar ela, porque na última chuva de pedra que deu, já faz algum tempo, não sei quanto, 3 meses, 4 meses, 5 meses, acho, 5 meses, ela disse que a chuva já tinha furado todo o seu telhado, ela já estava com dificuldade, e agora o vento havia arrancado o telhado dela. Ela mora numa casa pequenininha, e eu escutei ela conversando com o irmão. Eu estava ali do ladinho, escutei ela conversar. E ele disse: puxa, eu não posso ajudar, mas eu vou ver se eu consigo alguém para ajudar. E ela disse: então, se você conseguir um pouquinho de comida, porque eu também estou sem comida e já estou quase passando fome, eu tenho só um pouquinho de fubá lá, umas coisinhas, e tá bem ruim, né? Daí ele disse: não, eu vou ver se eu consigo arrumar. E ela estava saindo, eu chamei ela, falei: senhora, vem aqui, por favor. A senhora pode voltar aqui? Ela voltou. Eu disse: me conta a sua história. Ela contou para mim a história dela. Ela disse que ela está dormindo num pedacinho da casa que é o único lugar que não chove. O resto todo da casinha dela chove dentro. Eu falo aqui para a galera da minha igreja: cara, você está dormindo, está no quentinho, está com a barriguinha cheia, levanta a mão para o céu, dá glória a Deus. Porque tem muita gente aí que não está. Não está. E ela disse: daí eu estou com uma coisa. Eu falei: quantas telhas tem quebrado na sua casa? Ela falou: acho que umas 15, 16 telhas. Quebrou e está ruim. Eu disse: eu vou dar endereço de uma pessoa para a senhora que vai lhe ajudar. A senhora vai lá, vou. Eu dei endereço para ela da minha casa. Escreve aí. Você vai lá, fala com o pastor Sandro. Cara, é bom, pode ir lá que ele vai ajudar a senhora. Vá lá. Tem um cara de cabeça branca lá, que chama Alentino, que o João Paulo foi escrevendo. Está entendendo aí? Tô. Vai lá nesse endereço. Segunda-feira nós vamos lá, vamos arrumar a casa dela, em nome de Jesus. Vamos trocar o telhadinho dela.
ser de Jesus, meus irmãos, é você praticar o cristianismo. A igreja de Jesus precisa viver esse amor. Ela disse, mas eu nem sei onde é a sua igreja. Eu disse, não interessa. Eu não estou fazendo isso porque a senhora vai na minha igreja. Eu estou fazendo isso porque é minha obrigação. A Bíblia diz que se eu vejo alguém pedindo algo que eu posso dar e eu não dou, eu peco. Eu peco. Eu tenho obrigação de fazer se eu posso. Não posso me encolher. Posso me encolher, irmão. E tem muita gente que se encolhe, não só para as pessoas, como para Jesus. Jesus coloca algo no seu coração e fala assim, ó, leva um bolo para o pastor Sandro, leva esse bolo aí, pode fazer. Ai, mas eu estou com uma preguiça hoje, semana que vem eu levo. Se encolhe para Jesus. Jesus mandou você trazer o bolo para o pastor. E você sabe que eu estou fazendo uma figura de linguagem aqui, né? Você sabe disso. Mandou você fazer, não espera, irmão. Vai fazer. Vai fazer porque você fazendo, você está agradando a Deus. E você precisa aprender a agradar a pessoa que pode te ajudar. E parar de agradar pessoas que não te ajudam. Porque está cheio de gente aí puxando o saco do homem, da mulher, que não faz nada por você, que mente, engana, que sorri, que vira as costas, que não está nem aí para você. E você trata eles como se fosse rei. Mas na hora de Jesus se trata de qualquer jeito, você dá o pior, você faz o que você que dá, que se dane. Mas para o homem, só falta você deitar no chão e virar um tapete. E está cheio de gente assim. Então você precisa aprender, irmão, a amar quem te ama. Quem foi capaz de dar a sua vida por você. Quem foi capaz de se deixar ser pregado numa cruz, em função do amor que tinha por você, mesmo você não o conhecendo. Foi por isso que Jesus morreu, por amor à tua alma. Ele não tinha pecado nenhum, por isso ele levou o teu pecado na cruz do Calvário. E muita gente não dá nem bola para Jesus. Não quer nem saber dele. Não está nem aí para ele. Não respeita ele. Não tem reverência por ele. Não o ama como deveria amá-lo. Muita gente que não. Está nem aí, irmão. Se você fica feliz quando alguém te dá alguma coisa, se surpreende. E as pessoas se surpreendem quando ganham uma coisa, porque não estão acostumadas a ganhar nada de ninguém. O vento levou o telhado de um outro irmãozinho, trabalha conosco, lá na obra. E ele chegou na hora do almoço, no serviço. A telha da casa dele é de 5 milímetros, uma telha de Eternite grossa. E ele perdeu acho que 6 ou 7 telhas, eu não sei, com o vento. E os pobres, a maioria deles, vivem aquele dilema de quando o seu pão cai com a manteiga para baixo, né? Tem gente que é assim, né? Aí a telha não só caiu da casa dele, como caiu em cima do carro. Daí amassou o teto, quebrou o vidro. Ele é tão querido, ele é pequenininho assim. É Arnaldo o nome dele, a gente chama ele de Naldinho. Seu Naldinho. E ele chegou lá e falou, puxa pastor, olha aí. Meu Deus, e chuva, irmão. Eu falei, tá, e você não vai cobrir? Ele falou, agora já molhou tudo mesmo, eu nem vou. Deixa lá, vou trabalhar e seja o que Deus quiser. Eu falei, não, se for para fazer a vontade de Deus, você vai ganhar um telhado novo então. Ele olhou para mim e deu uma risadinha. Falou, amém. Amém. E se você entrar no Facebook da igreja, você vai ver os meninos da obra, todos foram para lá, nós já compramos as telhas e já arrumamos a casa dele, já está fechada, tudo certinho. Segunda-feira vamos levar o carro dele na oficina e vai desamassar o teto, vamos trocar o vidro, vamos dar para ele também. Porque é isso que a Bíblia diz que nós como igreja temos que fazer. É fácil você bater nas costas e falar, ô irmão, eu te amo, mas aí não faz o bolo? Ah, pastor, foi essa semana,
Meu irmão mandou um áudio para mim: pastor, quero parabenizá-lo pelo seu aniversário. Deus lhe abençoe, feliz aniversário, muitos anos de vida. Mandou um audião para mim. Eu mandei outro, falei assim: eu não acredito que você não tem um pingo de vergonha nessa cara de mandar um parabéns para mim e não ter me dado um presente. Que negócio é esse? Falei: a sorte sua que não é meu aniversário, porque se fosse, você estava enrolado comigo. Meu aniversário é só em novembro, não é agora, você está enganado na data. Mas se fosse, e você tivesse mandado essa mensagem bonita: cadê meu presente, irmã? Nem um docinho você não mandou para mim? Daí você vem falar que me ama? Não me dá nem um docinho? E eu estou fazendo uma analogia, você sabe disso. Então não vem com essa conversa que se ama a Deus, que você é crente, que se ama Jesus Cristo, e você não tem tempo de parar meia hora para fazer uma oração. Não tem tempo de fazer um jejunzinho de vez em quando, para agradecer a bênção, para pegar a tua Bíblia para ler. Passa 10 horas por dia na internet, mas não tem tempo de ficar 15 minutos lendo a Bíblia. Ai, pastor, mas eu não tenho tempo. Larga teu telefone um pouquinho que você vai arrumar tempo. Antigamente a gente falava televisão, né? Agora é telefone. Larga um pouquinho teu telefone que você vai arrumar um tempinho para você ler tua Bíblia, para você fazer uma oração. Para você conversar com aquele que te ama de verdade, bater um plá aí, conversar um pouquinho, né? Adquirir um pouco mais de intimidade. 12. Aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam atentar. Em outras traduções está escrito: anelam em prescrutar, que quer dizer que eles desejariam falar isso para você, mas eles não podem. Porque o Senhor chamou eu e você para pregar o Evangelho, não chamou os anjos. Eles têm outra função. Mas eles desejariam estar pregando o Evangelho, que era algo que você deveria estar fazendo. E você pode olhar para mim e dizer: pastor, mas eu não sou um pregador do Evangelho. Não é, você tem razão. Nem todos somos. Mas você é um crente e através do teu testemunho você pode pregar o Evangelho de Cristo. Ou não pode? Nossa, irmão, que carro bonito Jesus que me deu. Que Jesus você trabalhou, é verdade. Mas quem é que me dá saúde todo dia para me levantar? Quem é que me deu coragem para pagar o financiamento? Quem é que me ajuda todo dia em todas as minhas coisas? Se não tenho Jesus, se fosse sorte, todo mundo tinha um igual. Por que ninguém tem? Só eu que tenho. Porque só eu trabalho, isso aqui todo mundo trabalha? É um diferencial. Tem um diferencial. E as pessoas se esquecem muitas vezes de dar a Pedro o que é de Pedro, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Muita gente esquece disso. Às vezes propositalmente, às vezes esquece mesmo. Então, pelo menos a honra você deve dar a Deus. A glória a Deus não é sua. Não foi você que comprou, não foi você que conquistou, não foi você que construiu, não. Quem deu para você, pela sua infinita graça e misericórdia, foi o Senhor. É o Senhor que faz. É o Senhor que move as coisas. É o Senhor que move a sua vida, a minha vida. Todas as coisas são movidas pelo Senhor, irmão. E você precisa entender e aprender isso. Vamos mais para frente um pouquinho, no verso de número 13. Está escrito assim, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Você espera a sua salvação em quem? Na igreja? Você vai para o inferno. No pastor Sandro? Você vai para o inferno. Quem salva você é Jesus, através da sua graça.
Não sou eu que salvo você. Então para com esse espírito de achar que você vai encostar em mim e você vai ser curado. Não vai não. Pode ser que eu segure na tua mão e te obrigue você me dar um doce. Já viu um urso faminto? Né? Vou pegar gripe. É só isso que se você pegar em mim você vai conseguir. Mais que isso, não. Por quê? Porque quem cura você é Jesus. Não sou eu. Não é a igreja. É a sua fé em Cristo que vai mudar a sua vida. A sua fé em Cristo é que vai mudar a tua situação financeira. É a sua fé em Cristo que vai mudar a tua saúde. É a sua fé em Cristo que vai mudar a tua maneira de andar, de pensar, de gerir os teus negócios. Porque não tem como Deus abençoar a tua vida financeira se você é um gastão, gasta mais do que ganha, vive devendo. Faz aquela conta horrorosa, né, que o gerente do banco ama, que é assim, eu ganho 3 mil mais 1.500 de limite, então eu ganho 4.500 por mês. Daí gasta os 3 mais os 1.500 do limite e mês que vem, seja o que Deus quiser. E daí, ai pastor, ore por mim, porque não é o devorador, irmão, é você. É você que é um mau gestor da tua finança. Você gastar mais do que você ganha, você está com problema. Você está com um sério problema. Ah, pastor, mas eu estava certo que ia receber esse negócio, daí fiz e daí não deu certo, e daí? Culpa é de Deus? Não é tua, que confia nas pessoas, que vão te dar o cano, que te dão uma palavra e não cumprem, que falam que vão e não vão, que fala que vai trazer a cocada para você e não traz. Se eu estiver falando qualquer coisa aqui que não seja verdade, você pode levantar a mão e dizer, pastor, isso aí é mentira, você tem permissão para fazer isso. As pessoas se fiam nas pessoas. E a Bíblia é muito clara e diz, maldito do homem que confia no... Mas bendito é aquele que confia no Senhor. Porque quando o Senhor fala, Ele cumpre. Quando o Senhor promete, Ele faz. Mas nós precisamos ter uma boa gestão das coisas. Nós precisamos aprender a gerir as coisas da nossa vida adequadamente. Se você tem 10 quilos de arroz para passar 10 dias, você não pode comer mais que 1 quilo por dia. E você comer, vai faltar. Então você precisa gerenciar os 10 quilos de arroz que você tem. Senão você vai ter um sério problema. A gente precisa aprender a cuidar das coisas que Jesus dá para nós. Se você tem um carro e tem uma rua cheia de buraco, ande devagar. Porque se você andar correndo, vai quebrar toda a suspensão. E daí não adianta você ficar reclamando que você está na prova, porque você gastou R$600 para uma suspensão, porque você passa correndo nos buracos. Daí a culpa é sua. Então você precisa aprender e entender, e eu não estou falando aqui da tua vida financeira, eu estou falando da tua vida espiritual. Porque tem muita gente dando desculpa para Deus. Eu não vou no culto por causa disso. Eu não posso por causa disso. Agora eu não vou na igreja por causa disso. Agora Deus deu a igreja virtual, está na internet. Pois é, mas eu não escuto muito porque o meu marido fica chateado, ele enche o saco. Irmão, teu marido que se dane, tua mulher que se dane. Você vai para o céu ou você vai para o inferno? Você tem que aprender isso. Desculpe se você não gosta do que eu estou te falando, mas é a verdade. Quantas vezes eu faço coisas na minha casa que a minha esposa não gosta, me olha de cara feia, briga comigo. Eu acho que você não tem que fazer isso. Eu falo para ela, você não tem que achar nada. Se é minha obrigação, eu vou fazer, fica na sua que eu fico na minha. Sou grosso. Você é um grossor, irmão. Mas ou eu obedeço a Deus ou obedeço a minha mulher. Você tem que aprender isso. Ou eu faço o que Deus está mandando eu fazer, ou eu faço o que eu vou fazer para agradar as pessoas. Pastor, eu não acho certo o que você está fazendo para a vida daquele irmão, porque o cara é um treva, porque o cara é um isso, porque o cara... Irmão, você não tem que achar nada, sou eu que estou fazendo, não é você. Você não tem que se meter. Isso é problema meu. E você precisa aprender isso.
Isso é gerenciamento de salvação. A Bíblia diz que aquele filho que faz apenas aquilo que lhe é mandado, ele é um inútil. Você tem que aprender a fazer aquilo que você não foi mandado fazer, mas está diante dos seus olhos. Alguém precisa falar? Será, irmão, que precisa falar para você que você tem que fazer? Você não está vendo, você não tem discernimento, você não raciocina, você não pensa? Se você está vendo, está numa estrada, está vendo que o trânsito está parando lá na frente, o que é que você tem que fazer? Começa a pisar no freio já, irmão, vai segurando o carro. Ah, mas se daí chega lá, bate atrás, mata todo mundo. Ah, eu não vi que o trânsito estava parado. Caramba! Que raio de motorista que você é? Não sabe dirigir, não anda de carro. A salvação é assim, irmão. É sua responsabilidade. Jesus morreu na cruz e deu a graça para mim e para você, a oportunidade de termos os nossos pecados perdoados, para que a gente possa ir morar no céu. Agora, quem gerencia a tua vida para você ir para o céu ou para o inferno, é você, porque você tem livre-arbítrio. E não adianta você ficar pondo a culpa nas pessoas. Ah, eu não fui porque o Tiago não deixou eu ir. Irmão, o Tiago que vai procurar o caminhão de onde ele caiu. Quer que ele tenha se meter na tua vida? Ou qualquer outra pessoa? Tem que fazer café. Você tem que entender isso, irmão. Eu estou procurando ser o mais didático possível no que eu estou te ensinando. Se você viver a tua vida baseado no que os outros acham, você não vai para o céu. Não vai. Você tem que viver a tua vida baseada naquilo que a Bíblia diz que você tem que fazer. Nas orientações que o Espírito Santo dá para você. E a responsabilidade é sua. Porque a Bíblia diz que a quem é muito dado, muito lhe será cobrado. Aí você ora, jejua, busca, Deus te dá dom, te dá visão, te dá revelação, e você fica pisando na bola? Ah, não vou, ah, tá chovendo, ah, não quero, ah, tá frio, cada dia uma desculpa, irmão. Que negócio é esse? Mas quando o Espírito Santo pintou na área, você disse: ó, Senhor, não tem ninguém para enviar, então envia a mim, Senhor, que eu vou. Aí Jesus fala: vai lá, agora não posso. Vai lá, hoje não dá. Vai lá, hoje minha mulher está enchendo o saco, eu não vou. Ah, vai lá, hoje o meu marido não está bom, eu não vou. Ô, irmão, você vai quando então? Quando você vai tomar uma atitude? Quando você vai se mover segundo a vontade de Deus? Não dá? Nem um pouquinho? Não é possível. Ah, pastor, mas eu tenho o meu livre-arbítrio. Tem, claro que tem. E deve utilizar ele adequadamente. Claro que você tem. Mas você tem também responsabilidades. Você tem também dentro da Bíblia regras, pilares dentro da fé cristã judaica, pilares que firmam a nossa fé, e você tem que cumprir eles na sua vida. Tem que cumprir eles na sua vida, irmão. Jesus pode voltar amanhã, ou não pode? Vai voltar hoje, irmão. Pode voltar hoje. E você vai ter que dar conta da tua vida. Porque às vezes não dá tempo de pedir perdão. Ah, mas se Jesus voltar, eu vou pedir perdão. Talvez se você estiver num avião começar a cair, ou num navio começar a afundar, dá tempo de você fazer uma oração. Mas talvez não dê. E aí? Viveu uma vida inteira dentro da igreja, morreu, foi para o inferno? Porque não vigiou? Porque estava dentro do barco com Jonas? Porque é só um Jonas afunda o barco inteiro, irmão. Não esquece disso, não. Um Jonas só afunda um barco inteiro. (14) Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes haviam em vossa ignorância. O que é concupiscência que havia sobre você? São desejos e vontades que você tem, mas não pode deixar se cumprir na tua vida. Você pode até olhar, mas não pode pegar.
Você passa na sorveteria, vê aquele sorvetão maravilhoso, aquela calda de morango, aqueles tubetes. Aí se você pôr tua boquinha, tem veneno. E pode ter certeza que no dia que acontecer vai estar uns 33 graus. Você vai estar desesperado. E quando você olhar para aquele sorvetão, vai escorrer aquele babo aqui. Porque você acha que o diabo, irmão, é aquele cara todo vermelhão, de chifrão, rabão, que vem furar você com garfo? É esse o teu conceito de diabo? Você está enganado. Você está enganado. Vou contar para você uma visão que eu tive uma vez. Estava no centro de Curitiba, na esquina da João Negrão com a Marechal Deodoro. A Receita Federal, do lado de lá tem o Itaú. E tinha uns carrinhos que vendiam frutas de ambulante. E eu estava parado na banquinha, era recém-convertido, faz muitos anos isso. E eu estava passando na calçada e vinha uma mulher muito bonita, com vestido vermelho, bem loirona, grandona, muito bonita. Andando de lá para cá, e ela passava, mas eu via só daqui para cima, aqui estavam aqueles carrinhos. E eu parei na esquina e fiquei olhando, o Espírito Santo falou, presta atenção, e eu fiquei olhando. Do lado de cada rua, ela estava vindo de lá. Como se estivesse vindo da universidade e descendo a João Negrão. Aí ia atravessar a Marechal. E todo mundo que estava parava e fazia assim, ficava olhando. Olha, muito bonito. Quando ela passou a banquinha, que eu vi ela com o corpo inteiro daqui para baixo, era um cavalo. É verdade que eu estou te contando, diante de Deus. Era um cavalo, era um animal. Era um demônio, irmão. Ou uma pessoa possuída por um demônio, não sei te explicar. E todo mundo olhava, e daí você acha que o diabo vai vir gritando, batendo tambor, explodindo bomba na tua cabeça para querer te matar. É assim que você acha? Esse é o teu conceito? As concupiscências que nós tínhamos no passado, a gente não pode ter mais no nosso coração. Os desejos, as vontades, as cobiças. Isso tem que ter passado da sua vida. Você tem que estar com o teu coração limpo, com a tua alma limpa, lavado, remido no sangue do Cordeiro. Que coisa chata você estar no meio de pastores e passar uma mulher bonita na igreja e você olhando para o cara e o cara fazer assim. Isso é muito mais comum do que você imagina. É só você prestar atenção nos olhinhos dos caboclos, você vai ver. Eu presto, já vou te avisar. Eu presto. Fico só mirando. (15) Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Você tem que mostrar a santidade de Deus até na hora de você comer, irmão. Porque a Bíblia diz que comer demais é pecado. E está cheio de crente aí falando, o cara bebe é pecado. A Bíblia não diz que beber é pecado. Ela diz que se embriagar é pecado. Beber não é pecado. E daí você olha para o prato do cara, parece uma tigela de sobremesa assim. Sabe aquela tigelona que vai para a mesa para todo mundo se servir? É assim. Tem umas irmãs aí que... Daí eles falam assim, crente não bebe, mas come, né? Mas isso é pecado. Isso é pecado. Então é fácil você apontar o pecado dos outros, mas você não olha no seu. Então ter um procedimento de santidade é você estar com aquele desejo enorme de fazer aquele prato animalesco, né? Aquele prato gigantesco, mas daí você sabe que você vai escandalizar os irmãos.
E vão dizer, meu Deus, olha aí o irmão. Daí você vai, faz um pratinho e vai embora com fome. Chega em casa, vai tomar café. Faz igual a eu. Eu faço isso. Mas eu não faço isso porque eu não consigo comer mesmo. Eu como pouco. O meu estômago é pequenininho assim, daí eu como um pouquinho, daqui a pouco eu já estou com fome de novo. Onde de noite a gente jantou, era 9 horas, quase 9h30. A Manuela tinha ido com o Heiser para Curitiba, estavam voltando, era meia-noite. Eu falei, vou esperar você, fiquei conversando com o tio Gerson, sentamos na cozinha, 00:30. Eu fui lá, fiz chá, peguei torrada, bolacha, patê, maionese e O tio falou, você vai comer de novo? Eu falei, já estou com fome. Pouquinho, 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 pouquinho. Toda hora, um pouquinho. Agora você comer um montão, é pecado. E daí você come um montão e aponta outra pessoa que está fazendo outra coisa. Teu pecado é o mesmo. Então viver em santidade, a principal coisa para santificar a tua vida é a tua língua. A tua língua. E a Bíblia fala isso no livro de Tito. Eu não estou 1 milímetro fora da Bíblia, irmão. Estou te citando versículos bíblicos. Ele diz que a língua é o menor órgão do corpo humano. Porém, como o leme de um grande navio, um pequeno leme pode levá-lo para o fogo ou para o céu. Leva o navio para o inferno ou para o céu. Quem que é? A tua língua. E ela chega a dizer que o homem que consegue dominar a sua língua é perfeito varão. E quando a Bíblia fala o homem, ele está usando a expressão no sentido universal. Ele está falando do homem e da mulher. Consegue dominar a tua língua, é um perfeito varão. Uma coisa tão pequena põe em chamas, põe fogo em tão grande mata, a Bíblia diz. Uma pequena língua faz um fogaréu gigantesco. Então qual é o principal problema que eu e você temos conosco mesmo? A nossa língua. Então o que nós temos que aprender? A ficar com a boca fechada. Fechar a boca. E não ficar dando com a língua nos dentes. Manter a nossa linguinha dentro da nossa boca. A melhor coisa que você faz. Porque a Bíblia diz que de tudo que falarmos nós vamos ter que prestar contas. E é bom que você saiba disso. Nós vamos prestar conta das ações das nossas mãos, dos desejos do nosso coração, das palavras que saem da nossa boca. Você vai ter que prestar conta diante de Deus. Então cuidado com o que você fala e de quem você fala. Muito cuidado. Pode até, isso aí não dá nada. Não dá agora, irmão, mas depois vai dar. Quando a gente era ímpio e ignorante, a gente falava mal dos outros, mas nós não tínhamos conhecimento da verdade. Hoje nós temos. Hoje você tem conhecimento, eu tenho conhecimento da verdade. E a Bíblia diz que nós não podemos ser maldizentes. O que é uma pessoa maldizente? Fala mal dos outros. Principalmente quando não é verdade. Uma coisa é você falar a verdade, né? Olhar para o Júnior e dizer, pô, Júnior, você é motoqueiro. Ele anda de capacete, ele tem moto, trabalha de moto, ele é um motoqueiro, isso é verdade. Agora vim aqui e dizer para ele, Júnior, você quase me atropelou de táxi ontem. Ele não dirige táxi. Quase me atropelou de moto aí. De táxi, não. Então você deve tomar muito cuidado com a tua língua. Porque a língua pode trazer bênção para a tua vida ou maldição. Quer ver uma coisa muito comum das mulheres, até mesmo dos homens com as suas crianças? É olhar para os seus filhos e falar, seu danado, se eu te pego. Não é comum você ouvir isso? Mas a palavra danado significa amaldiçoado. Danoso, que gera dano, que traz maldição. E isso está na boca de muito crente aí. O meu filho é um danado. O que você está falando? O meu filho é um amaldiçoado. Está fazendo o quê?
Daí você reclama que teu filho não estuda, que ele só mata a aula, só gazeia, não vai para frente. Namorou uma, engravidou, namorou outra, engravidou, a vida do piau é uma desgraça. Quem que amaldiçoou ele? Quem amaldiçoou, irmão? Seus pais. Não é nem culpa da criança. Os próprios pais amaldiçoando seus filhos. Ah, esse aqui é igual o vô dele. O vô dele era um bêbado, é um bêbado também. Isso é muito comum dentro da casa das pessoas. É muito comum, irmão. Isso chama-se maldição. Maldição lançada pela boca. A Bíblia, quando é crente ainda, né? A Bíblia diz que a boca do crente, uma maldição vindo da boca do crente é pior que uma obra de bruxaria. Talvez você não saiba disso, estou te ensinando. Cuidado com a sua boca. Cuidado com o que você fala. E o verso 16 diz assim: porquanto escrito está, sede quer dizer seja santo, porque eu sou santo, diz o Senhor. Então nós devemos nos santificar. Pastor, mas como é que eu me santifico? Através da oração. Quando você dobra o seu joelho, ora, se arrepende do seu pecado, pede perdão a Deus, e o Senhor te perdoa. Nesse momento, você está limpo. Você está santificado. Aí você começa a andar, já peca de novo, porque a gente é fogo, né? Pô, dá 10 aí, não tem. Mentira, pecou já. Ô, vai lá comprar pão, não posso, eu tenho. Mentira, já pecou também. Vai lá fazer o bolo pro pastor, acabou o gás. Mentira, pecou também, já ferrou já. 3 já. Mas naquele momento que você dobrou o seu joelho, pediu oração, confessou o seu pecado e o deixou, naquele momento você está em santidade. Por isso nós fazemos isso para participar da Santa Ceia. Nós nos santificamos, para que entremos na presença do Senhor em santidade. Amém? Aprendeu mais um pouquinho hoje, amém? Então fique em pé que eu quero orar por vocês. Abra suas mãos assim, todos que puderem, né? Feche os seus olhos, você que está em casa, faça isso, por favor. Abra suas mãos assim. Enquanto o pastor estiver orando por você, você vai ter a oportunidade de pedir perdão do seu pecado. Senhor, me perdoa, porque eu pequei. Senhor, me perdoa, Senhor, porque eu pequei, eu tenho pecado. Eu quero pedir perdão. E eu peço que o Senhor me perdoe em nome de Jesus. Fala para Deus aí onde você está. Você não precisa orar para mim ouvir, nem para o teu vizinho, nem para quem está do teu lado. Aí você pode orar para Deus ouvir, para que o Espírito Santo ouça a tua oração. Mesmo que você não consiga orar, você esteja num estágio onde você consegue só chorar, ainda assim, chore diante de Deus. Coloque a tua vida diante de Deus, para que Deus venha mudar a tua história, para que Deus venha mudar a tua vida, para que Deus venha fazer algo novo. Porque Deus quer fazer algo novo na tua vida. Deus quer transformar você. Deus quer mudar a tua história. Mas para isso você precisa se arrepender do seu pecado, abandonar ele. Colocar a tua vida diante de Cristo, cuidar com a tua boca, com o teu pensamento, com o teu coração. Santificar a tua vida. Então o Espírito Santo de Deus vai entrar na tua vida, na tua casa,
no teu trabalho, na tua empresa. E vai mudar tudo lá. Vai mudar tudo. Se você crer. Se você crer. Papai do céu, em nome de Jesus, eu quero apresentar cada um dos milhares de irmãos que estão reunidos comigo agora e aqueles que virão posteriormente, para que o Senhor os ajude, para que o Senhor perdoe o seu pecado, para que o Senhor perdoe as suas dificuldades, as suas mazelas. Em nome de Jesus. Põe a tua mão sobre a nossa igreja e nos abençoa, Senhor. Faz de nós pessoas melhores, pais melhores, mães melhores, filhos melhores. Em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda. Nos ajuda, Senhor, para que as coisas sejam transformadas, para que a nossa casa seja transformada, para que a nossa vida seja transformada. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Nos abençoa, nos perdoa, Senhor, pelos nossos pecados. Santifica-nos, Senhor, pela Tua presença, querido Espírito Santo. E nos ajuda, Papai, para que essa semana que se inicia hoje seja uma semana melhor. Nós sejamos melhores. Nos abençoa, Senhor, com a Tua bênção e certamente seremos abençoados. Nos olha, Senhor, com os Seus olhos e certamente seremos alcançados pela Tua graça. Estende, Senhor, a Tua mão sobre as nossas vidas e certamente seremos santificados. Assim, meu Deus, é que nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus. Sente-se, por favor, tome o seu assento. Glória a Deus. A gente vai recolher as ofertas que vocês trouxeram e se trouxeram. Levante a sua mão assim. Os irmãos vão entregar um envelope para você, por aí a sua oferta. Se você trouxe o seu dízimo, quer colocar no envelope, coloque também. Para quem está em casa também a mesma coisa. Se você quer enviar a sua oferta, o seu dízimo, a gente vai estar colocando o Pix da igreja aí para que você possa fazer isso, tá? Se você não quiser, já tem as contas antigas, quer enviar nelas, pode fazer também, não tem problema, tá? Só está procurando facilitar para vocês aí, aquilo que vocês, né, que fique melhor. Vou orar, feche os olhos. Papai do céu, em nome de Jesus, eu quero abençoar, Senhor, todos os ofertantes, os dizimistas da igreja, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor os abençoe, multiplicando, Senhor, a semente daqueles que têm semeado nessa terra, diante de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se levantar e vir trazer essa oferta, por favor.
Louvado seja Deus. Hoje é um dia especial, né? Hoje é dia dos pais, domingo, dia dos pais. Então a igreja comprou um presentinho, né, para os pais. E para aqueles meninos que também ainda não são pais, né? Nós já estamos profetizando aí na sua vida. Já estamos profetizando aí na sua vida. Eu queria que os meninos, todos os meninos, ficassem em pé. Todos vocês, os meninos. Todos. Quem é pai, quem não é pai ainda, não tem problema. Só os guri. Só os guri. Pastor Fabiano e o Heiser vão entregar para vocês um presentinho. Aí, podem entregar, Pastor Fabiano, por favor. Pode passar aí, Fábio, não tem problema. Só para os guri. É só um carinho da igreja, né? Eu garanto que teve gente aqui que não ganhou o presente do Dia dos Pais hoje, né? Teve alguns que não ganharam. Então você está ganhando da igreja, né? Das gurias. Essa é as gurias que fizeram, não fui eu não. Eu não tenho parte nisso aí não. Essas coisas é tudo coisa das gurias, elas que inventam, que faz essas coisas aí. Não é meu não. Que embalaram, que prepararam um presentinho para vocês com carinho, que compraram, foram buscar, né? Tiveram todo esse trabalho aí, foram as gurias, as obreiras da igreja, né, que fizeram aí. Se você não veio, daí não reclama, não posso fazer nada, né? Né, irmã? As gurias estão aqui na página aqui no YouTube, no Facebook, né? Todo mundo feliz aí, né? Feliz Dia dos Pais para os guri que estão em casa aí. Viu? Feliz Dia dos Pais. Deus abençoe vocês, todos os que estão em casa hoje, os que vão ouvir depois, e os que estão aqui também, né? Faltou ainda, Raiz. Sobrar nós comemos depois, não tem problema. Chocolate nunca perde, né? Sobrou, nós guardamos, depois comemos. Não dá nada. Que Deus abençoe todos vocês, meninos da igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Deus dê saúde para vocês, prospere a sua casa, a sua vida. E que dê tudo certo, tá? Obrigado, Deus abençoe. Pode sentar, todo mundo. Glória a Deus. As gurias hoje não ganharam nada, né? Vão chupar o dedo hoje. Quem é esposa né? Tá com o marido aí, vai comer um pedaço de chocolate, que ele vai dar para você, claro, né? Dividir. Se não der, ele apanha, mas ele vai dividir. Amém? Vamos lá então, fique em pé aí, de novo, já sentou, agora levanta todo mundo, vamos orar, agradecer a igreja, vamos agradecer a Deus, né? Vamos agradecer a Deus pelo nosso culto de hoje, que fizemos ao Senhor. Papai do céu, em nome de Jesus, meu Deus, eu quero te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos deu nessa noite, de estarmos aqui reunidos na Tua presença em nome de Jesus. Meu Deus, abençoa todos os papais, todos os guris, Senhor, da nossa igreja, que estão conosco aí por todo lugar do mundo, que o Senhor possa ajudá-los e abençoá-los no poder e na autoridade do nome de Jesus, para que eles continuem firmes e fortes, hoje, nesse Dia dos Pais. Abençoa, Senhor, as nossas famílias, abençoa, meu Deus, a nossa casa, tudo que temos, tudo que somos nessa noite, seja abençoado, em nome de Jesus, amém e amém. Abra suas mãos assim, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as mais doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de nós, agora e sempre. Todos dizem, vamos em paz, em nome de Jesus, Deus abençoe todos nós, tchau.